Paz do Senhor, meus amados irmãos, glórias a Deus por mais um momento estarmos aqui para estudarmos a última lição deste primeiro trimestre de 2023. Graças a Deus por este dia, por isso nós estamos alegres. A lição de número 13 tem cujo título: O servo ordena a pregação do Evangelho. O textual da nossa lição de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nos diz o seguinte: E lhes ordenou: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Os fundamentos da nossa aula de hoje, eu vou me basear especialmente neste segundo objetivo da nossa revista, que nos diz o seguinte: mostrar a importância da pregação do Evangelho. Neste trimestre, nós podemos fazer um estudo maravilhoso em torno da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, que nos deixou exemplos, que nos deixou legado e que existe e que permanecerá para sempre. Sua obra tem salvado vidas, sua obra tem transformado pessoas. A obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o exemplo de servo de Deus, exemplo do Filho de Deus, humilde, que lavou os pés dos discípulos, que não buscava holofote, que orava, que jejuava e que Deus usou ele para fazer milagres e maravilhas. Mas, acima de tudo, o servo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele veio para quê? Para proclamar o Evangelho, para trazer as boas novas. E como nós lemos no textuário da nossa aula de hoje, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, e a partir dos versículos posteriores, que fala: Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele nos deixou esta ordenança. Não é opcional, é uma ordem. E cabe a mim e a você, como filhos de Deus, como cristãos que somos, pregarmos o Evangelho. Agora, se as pessoas não procurarem mudar de vida, de atitude, aí é entre elas e Deus. E quem convencerá o homem do pecado do juízo será o Espírito Santo. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, enquanto Jesus não veio buscar o seu povo, a sua igreja invisível, nós temos que proclamar o Evangelho. Mas não é proclamar de qualquer jeito, não é proclamar de qualquer forma, não é só falar por falar. É importante nós termos uma vida de oração, é importante nós termos um testemunho de um caráter de Cristo, onde nós podemos demonstrar as características do fruto do Espírito, paciência, longanimidade, benignidade, e com as características do fruto do Espírito também nós temos que também demonstrar os dons do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, usando o escudo da fé, se submetendo a Cristo, a palavra de Deus, e também sendo um cidadão de exemplo, porque Deus ele não está à procura de pessoas que só tenham talento, mas pessoas que tenham um caráter. E Deus está nos chamando para proclamarmos o Evangelho. Pode ser na família, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, pode ser na própria escola bíblica. Onde você estiver, pode ser nas redes sociais. Proclame o Evangelho. Proclame Cristo com seu testemunho de vida. Se possível, use palavras. Mas nesta aula de hoje eu quero usar este livro, meus irmãos. Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, esse servo de Deus que está com Cristo na glória. Este livro foi uma orientação do nosso pastor Haroldo Carlos, aqui da Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, Ministério de Madureira, de Araguaína, Tocantins, onde ele nos recomendou para que nós estudássemos esse livro e também estudássemos também o livro de Atos, para que nós viéssemos buscar o avivamento. Como eu e você, nós temos visto
pelo Brasil, pelos Estados Unidos, o mundo afora, Deus tem levantado a sua igreja em busca do avivamento. O avivamento não é só movimento, não é só língua estranha, mas o avivamento é o que? Mudança de atitude, arrependimento, conversão, mudança de caráter, busca dos valores espirituais, busca dos dons de Deus, busca da intimidade com o Senhor. E com esse livro que eu vou fazer a nossa aula de hoje, eu quero trazer a importância do avivamento. Porque o avivamento ele vai em busca de quê? Em busca de almas, meus irmãos. Jesus ele veio por pessoas. Jesus ele não veio para este mundo só por vir, ele veio para buscar e resgatar os perdidos. E nós, como cristãos, como a Igreja de Cristo Jesus, nós não podemos perder este foco. A Igreja do Senhor ela não veio, acima de tudo, para dar prosperidade. Ela não veio, em primeiro lugar, para trazer resoluções de problemas, não. Jesus veio para salvar e nós temos que pregar aos perdidos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos cumprir sim, meus irmãos, vamos cumprir sim os tópicos da revista, mas claro, utilizando este livro aqui como meio para que seja um despertamento na minha vida, na sua vida. Eu já tenho lido este livro, eu não conhecia, eu li este livro no mês de fevereiro e tem sido um despertamento para mim, porque vai trazer testemunhos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que Oswald Smith, esse pastor canadense, trouxe de exemplos para mim e para você, de avivamentos no século passado. Então, eu conto com você. Desde já, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e ore também por mim. Em nome de Jesus, também tenho orado por cada um de vocês. Por que eu escolhi este livro para discorrer a nossa lição? Porque a nossa lição vai falar sobre a importância da pregação do Evangelho. E pregarmos o Evangelho, nós temos que estarmos o quê? Vivos, avivados, cheios do poder de Deus. Como a própria palavra de Deus fala nos versículos finais do capítulo 16 de Marcos, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se pegardes em serpentes, elas não farão mal algum. Se tomares coisas mortíferas, vocês não morrerão. E com isso, nós testemunharemos do amor de Deus, da presença de Deus. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa que nós precisamos cada dia conhecer, buscar, amar, porque sem o Espírito de Deus, nós não seremos nada, nós não traremos mudança de vida, nem a nós mesmos, muito menos ao nosso próximo. Como foram aqueles 7 filhos de Cefa, que consta lá no livro de Atos, onde eles procuravam expulsar demônios, em nome de Jesus, que Pedro pregava, que Paulo pregava, mas os demônios falaram: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vós quem sois? E o demoniado fez o quê? Bateram nele e deixaram eles nus e passaram vergonha. E nós estamos aqui para buscar o quê? O Espírito Santo. Em primeiro lugar, para a nossa edificação. E com a nossa edificação, nós poderemos edificar. Nós poderemos ser farol na vida das pessoas que estão nas trevas. Poderemos ser ponte na vida das pessoas que estão do outro lado. Nós poderemos ser o quê? Uma mão, poderemos ser uma água no deserto. Porque Jesus, ele disse que eu sou a água, eu sou o pão da vida, ele é o eu sou. E nós precisamos estar em conexão com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, é necessário nós buscarmos o avivamento, nós buscarmos a presença do Espírito Santo, intimidade com Ele, porque Jesus tem pressa em nos salvar, Jesus tem pressa em salvar vidas, salvar pessoas. E, com isso, eu vou iniciar o primeiro tópico da nossa aula de hoje, com base nesse livro que o capítulo 1 vai falar sobre o derramamento do Espírito. Nós, para buscarmos o avivamento, nós, para sermos usados pelo Senhor, nós precisamos buscar o derramamento do Espírito. E a primeira lição que eu tiro com base nesse livro, esse livro é barato, eu aconselho vocês a adquirirem ele pelas plataformas aí de venda que existem. É uma bênção, é muito edificador. Você que tem fome, você que tem sede de Deus. A primeira lição que eu tirei desse capítulo foi o quê? A importância do arrependimento, a necessidade da oração,
não há avivamento sem os dois. Então, queremos ser usados por Deus, queremos pregar o Evangelho do Senhor, em primeiro lugar nós temos que nos arrepender, ter a convicção de pecado. De pecados que muitas das vezes a gente pensa que é só traição, é só fumar, é só beber, só pornografia, não. Tem pecados que muitas das vezes a gente dá menos importância, mas ambos são pecados e nos separam da glória de Deus. Então não tem como ter avivamento sem arrependimento e a importância vital da oração. Sem comunicação com o Senhor não tem avivamento. Como é que eu vou buscar almas para o Senhor se eu não tenho vida de oração? Como é que eu vou poder colocar minhas mãos sobre o enfermo, sobre o endemoniado? Como é que ele vai ser liberto? Jesus, o próprio Filho de Deus, que nós tantos estudamos nesse trimestre, ele tinha uma vida de oração. Jesus, o próprio Deus. Quanto mais eu e você, que somos terráqueos, feitos de pó, feitos de barro, frágeis, aí que nós precisamos mesmo buscar o Senhor. O segundo capítulo do nosso livro, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, vai falar sobre a responsabilidade pelo reavivamento. Por que nós precisamos buscar o reavivamento? Porque é profético. Em Joel, capítulo 2, fala tanto sobre reavivamento. E nós vamos ficar só esperando? Nós temos que buscar o poder do alto, como fizeram a igreja primitiva. Que lição foi que eu tirei aqui, professor? A responsabilidade pelo avivamento é nossa. O alvo... Mas por que eu vou buscar o reavivamento, professor? Só buscar por buscar? Só para aparecer? A busca pelo reavivamento tem como objetivo final o que, professor Zéias? O alvo deve ser as almas. Por que buscar o avivamento? Para buscar almas, porque se eu estou vivo, eu vou poder gerar vida. Tem como um morto gerar vida? Não. Tem como alguém morreu? Tem como procriar? Não. Só gera vida quem tem vida. E quem está ligado no Senhor é que está vivo. E se eu estou vivo, eu posso gerar vida. Então, o foco do avivamento, o objetivo final e, acima de tudo, é almas. Nossa pregação tem que vir confirmada pelo fogo do Espírito Santo. Não tem como eu chegar também aqui e só falar por falar. Eu confesso a vocês que eu apresento a Deus em oração cada aula, cada vídeo desse que eu gravo. Apresento a vocês em oração também, mesmo não sabendo o nome de cada um. O capítulo 3 do livro, porque são 12 capítulos, meus irmãos, falta só apenas 9 para a gente detalhar, vai falar sobre o parto de alma. O que eu tirei de lição desse capítulo 3? Por favor, o poder da unção é fruto de pagamento de preço. Oração de horas e horas. Então não tem como ter avivamento, não tem como ser como Spurgeon, ser como Finney, ser como Oswald Smith, ser como Paulo, se você não tem vida de oração. Jesus fazia milagres, as multidões iam atrás dele, mas ele ia para onde? Para o monte, ia orar. Na aula passada mesmo nós estudamos que enquanto ele estava naquelas horas que antecedia a sua crucificação, ele estava onde? Em oração. Então, se nós quisermos sermos usados pelo Senhor na pregação do Evangelho, para a salvação de vidas, nós temos que ter horas e horas de oração. E não apenas orar 5 minutos, 10 minutos. Se você não tem uma cultura de oração, procure orar 2 minutos, 5 minutos, escalonadamente, progressivamente. Logo mais, Deus vai te dar graça para você estar orando 30, 50, 100 minutos, 60 minutos. O importante é orar, mesmo sem vontade. Mesmo se força, continue em oração. Continue na busca do Senhor. Porque se nós tivermos uma vida de oração, Deus vai fazer com que eu e você venhamos ganhar almas para o reino. O quarto capítulo do nosso livro vai falar sobre a importância do poder do alto. Sem o poder do alto, não adianta talento. Quantas das vezes nós, igreja, pensamos que eu tenho uma boa oratória, eu sei cantar bem, sei tocar, então sou útil no reino de Deus. Pode ser que seja útil, mas só que Deus não está procurando talento, Deus está procurando caráter, Deus está procurando pessoas que tenham capacidade
de buscar, de se converter, de se derramar, de se humilhar, como ele tem nos ensinado no Sermão do Monte, a partir do capítulo 6 até o capítulo 12 de Mateus. Ele falou: bem-aventurados são os humildes, e também, como fala na palavra do Senhor em Provérbios, que a humildade precede a honra. Então, não são pelos meus méritos, pelos meus conhecimentos, pelas minhas palavras que eu poderei convencer pessoas, que eu poderei... Você pode até encher a igreja, você pode até trazer conhecimento terreno, mas mudança de vida. Será que o meu conhecimento, minhas habilidades, vai mudar uma pessoa? Para quem que eu estou servindo? A quem estou servindo? É suficiente, irmãos, eu pregar, cantar, ensinar, viver do meu jeito, e sem mudança de vida, sem pessoas serem transformadas, sem pessoas ver Cristo na minha vida? Vamos pensar. Lá está indo o servo Jó. As pessoas colocavam a mão na boca. O que as pessoas estão falando de mim e de você? Nas redes sociais? Os seus vizinhos? Os seus parentes? Então nós temos que buscar o poder do alto. Sem o Espírito Santo não podemos pregar. Esta é uma afirmação, uma citação que eu tirei deste livro. Sem o Espírito Santo nós não podemos pregar. A responsabilidade maior é de quem está no altar. Então, se a igreja hoje está sem avivamento, está padecendo, está com problemas de espiritualidade e tantos outros, a maior responsabilidade é de quem está no altar, dos professores, dos ministros, dos pastores, dos obreiros, dos líderes. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, começa por mim e por você, meus irmãos. Também, se eu não sou um líder na minha igreja, eu vou esperar o pastor, o líder, buscar avivamento? Não, busque você. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, porque o véu do tempo se rasgou. Não é mais tempo da gente ficar esperando a unção através das pessoas. Vamos buscar, porque o Senhor está aqui do meu lado, do seu lado. Para que haja avivamento, é importante a convicção de pecado. Para haver avivamento, a convicção de pecado é impreterível. Todos nós temos que ter noção de que somos pecadores. E é por isso que nós temos que buscar o Senhor todos os dias e a sua misericórdia. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus. Isso não vem de nós para que a gente não venha se orgulhar. Vem de Deus. Então nós temos que buscar cada dia mais essa graça, buscar a inconformidade com o mundo que nos rodeia, que jaz no maligno, e buscar conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas o capítulo 6 vai falar que há obstáculos para o reavivamento. Quais são esses obstáculos? O pecado é o empecilho para o avivamento. Qual é o obstáculo, professor? Pecado. A palavra de Deus diz que são os nossos pecados que nos causam separação de Deus. A palavra de Deus diz que os seus braços não estão encolhidos para quem possa ajudar. Mas o que nos faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado causa morte, tanto física quanto espiritual. Buscar e temer o Senhor, porque Ele pode matar tanto o corpo quanto jogar a alma no inferno. E é esse o evangelho que nós temos que pregar. Não é pregar só, aceite Jesus que Ele vai abençoar teu esposo. Aceite Jesus porque Ele vai te dar uma empresa. Aceite Jesus porque Ele vai te dar um carro. Pode Jesus fazer isso? Pode. Mas o que Jesus veio para dar foi o quê? Salvação. Veio para o quê? Dar-nos um sentido de vida que vai além dessa terra, que é o quê? A vida eterna no céu. A palavra de Deus diz que miseráveis serão vocês se restringirem suas expectativas somente aqui nessa terra. Portanto, o pecado é um empecilho do avivamento. O inferno é feito de remorso, como Judas. Nós estudamos no vídeo passado.
Judas só procurou ter remorso, mas arrependimento não. Mas Pedro teve arrependimento, mudança de atitude. Então, é importante nós, como falamos no tópico anterior, temos que ter convicção de pecado e confessarmos nossos pecados, porque é através da confissão de pecado que nós alcançaremos misericórdia. Não, já esqueci, não, eu já não faço mais isso, mas tem que confessar, meus irmãos. Tem que confessar uns aos outros, como diz na palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para tirar o bloqueio do Espírito Santo. Então, todos os dias nós temos que ter esse exame. Todos os dias nós temos que fazer um exame. Senhor, mostra-me onde estou errando. Senhor, mostra-me onde estou pecando com o meu pensar, com o meu olhar, com o meu falar, ou até mesmo de forma omissa, Senhor. Porque muitas das vezes o avivamento em mim, o avivamento na igreja, pode estar sendo impedido porque falta pecado ser confessado. Por que o povo de Israel estava perdendo a guerra para aquela nação da cidade de Ai, lá do livro de Josué? Porque tinha pecados não confessados. Acã e toda a sua família pagou o preço. Então, por causa de um pecado que eu e você não confessamos, não somente eu e você seremos prejudicados, mas também toda uma população, todo um povo, toda uma igreja, toda uma família. É muito séria essa questão. O capítulo 7 do nosso livro vai falar sobre a fé para o reavivamento. A fé é a chave que abre a porta do poder de Deus. Como nós sabemos, e muito clássico, que fala lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode usar qualquer pessoa que tenha convicção de fé. Então, Deus não está à procura de bispos, de pastores, de evangelistas. Deus está à procura de quê? De pessoas capazes mesmo de se humilhar, de viver o chamado do Senhor. Pessoas como Davi, que estava no campo, que foram até mesmo esquecidos por seus pais e seus familiares. Mas Deus, ele vê a mim e a você. Eu tenho que ter fé, tenho que ter uma leitura diária da palavra do Senhor, meditação da palavra do Senhor diariamente, porque isso vai fortalecer a minha fé. E se nós não tivermos fé, oremos. Senhor, aumenta a minha fé, porque todos nós temos fé. O capítulo 8 vai falar sobre a fome de reavivamento. Aí eu te pergunto, você tem fome de reavivamento? Você tem fome de ter comunhão com Deus? Você tem fome de estar mais perto de Deus? Você tem fome de orar por uma pessoa e ela ser liberta? Você tem fome de ser usado por Deus e vidas venham ser salvas e converter-se a Jesus? Eu tenho essa fome, nós temos que ter essa fome. Porque se nós não tivermos essa fome pela presença do Senhor, porque o autor do livro vai falar que eu vou até dar um spoiler, que uma igreja que não evangeliza, ela não é evangélica. Ele fala que uma igreja que não evangeliza, ela deixará de ser evangélica. Então, nós precisamos ter essa fome pelo reavivamento. Reavivamento, acima de tudo, busca vidas para o Senhor, mas proximidade com Deus. Quem tem fome pelo reavivamento, não olha a distância e horário. Aí ele vai falar no capítulo 8 do seu livro que, enquanto ele estava no século XX, evangelizando na década de 40, 50, na região da Europa, ali, do leste europeu também, na região da Rússia, as pessoas andavam quilômetros e quilômetros, 30 quilômetros, para ouvir o Evangelho e enchiam as igrejas, enchiam os auditórios, abarrotados de pessoas que ficavam 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Enquanto ele ia descansar também, as pessoas batiam na porta dele, pastor, vem orar conosco, e ali começava o avivamento, começava a unção descer sobre todos aquele povo. E vidas aceitavam Jesus, e tinha um momento que ele nem conseguia pregar, porque as pessoas ficavam chorando, lamentando e pedindo perdão a Deus. Só o Espírito Santo quebrantando. No reavivamento, a publicidade não é fundamental, mas sim o Espírito Santo através de nós pelos convites. Quando há sede por Deus, o Espírito traz pessoas ao culto. Ele falava que naquele tempo lá não tinha mídia e tudo mais. Não é como nos dias de hoje que tem redes sociais, maiores facilidades de comunicações entre as empresas, entre as igrejas e o público. Não era assim. Então uma pessoa falava para outro, falava para outro,
quando ia ver, a igreja estava lotada e pessoas ficavam do lado de fora. Por quê? Porque o Espírito Santo que fazia todo este mover. Porque quando alguém busca o Senhor de todo o coração, quando alguém se posiciona, Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. No capítulo 9 do livro, ele vai falar: o evangelismo está morto? O evangelismo não pode parar. Deve ser organizado como fizeram o apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo fazia? Ele evangelizava numa cidade, num determinado lugar, com seus discípulos, seus companheiros, abria uma igreja, ficava ali 3 meses, 6 meses, até mesmo um ano ensinando, e mesmo quando saísse daquele lugar, deixava alguém naquele lugar, naquela cidade, naquela região. Não é só pregar, vou pregar o evangelho ali, pronto, deixa ali nas mãos de qualquer outra igreja, qualquer denominação. Não. Tem que ser de uma forma discipuladora. A igreja que não evangeliza deixará de ser evangélica. O evangelismo deve buscar a salvação e a volta do Senhor. O capítulo 10 vai falar sobre a necessidade do momento. Qual é a necessidade do momento? No que diz respeito ao avivamento, evangelismo, pregação do evangelho. Deus nunca disse que os pecadores deveriam vir até nós. Pelo contrário, ordenou-nos que fôssemos a eles. Aí nos perguntemos, temos ido aos pecadores? Temos priorizado o reino de Deus? Porque buscar o reino do céu não é só ir para a igreja. Nós temos aproveitado as oportunidades para falar de Cristo. Eu tenho vergonha de falar de Deus no shopping, para um colega, para um amigo, uma amiga. Nós temos usado nossos próprios status mesmo para colocar um versículo, ou então Deus te deu um sonho por um colega e para você avisar sobre o céu e o inferno você teve receio. Nós temos que, a palavra de Deus diz, ou o próprio Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então somos nós que temos que avançar no terreno do inimigo. Somos nós que temos que arregaçar as mangas e pregar o evangelho a toda criatura. E o diabo ele não pode parar o propósito do Senhor. E Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Então os propósitos de Deus serão cumpridos. Não tem Satanás, não tem medo. Se você não quer, Deus vai levantar outro. Se eu não quero, Deus vai levantar outro. Porque as palavras de Deus irão se cumprir, meus irmãos. Mas ai de mim e de você, se nós não fizermos o que temos que fazer. Para evangelizar, é preciso estratégia e pregar o evangelho. Aí aquelas pessoas que aceitaram Jesus, quem irão discipular? Quem irão acompanhá-las? E nada de ataque, nada de defesa. Como assim, professor? Por exemplo, nós somos da Assembleia de Deus. Aí você vai pregar num lugar onde só tem uma igreja, por exemplo, cristã no Brasil. Você não pode chegar lá e ficar discutindo teorias, teses teológicas que a nossa igreja não concorda com a deles. Nada disso. Vamos pregar o evangelho, vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos pregar com base naquilo que nos une, não naquilo que nos distingue, meus irmãos. Nada de disputas teológicas. Somente pregue a Bíblia. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, honrará a sua palavra. A palavra de Deus vai ser cumprida. E não tem esse que vai impedir que a palavra do Senhor seja cumprida. Então preguemos a palavra que é Cristo Jesus. O capítulo 11 vai falar sobre o evangelismo, que é uma resposta de Deus a um mundo que sofre. Portanto, o evangelismo ele é uma vontade do Senhor. É imperativo a mim e a você, uma ordenança. Deixar de lado nossas diferenças doutrinárias e pregar o evangelho que nos une. O reavivamento traz paixão pelo aprendizado da Bíblia. A instrução bíblica sem evangelismo resulta em estagnação. O tipo de evangelismo que precisamos é aquele que fortalece as mãos do pastor. O problema de hoje é que os nossos seminários e institutos bíblicos não estão treinando evangelistas. Isso é uma afirmação de Oswald Smith. E nós, como cristãos, nós como igreja, quem quer ser evangelista? Quando Isaías estava vendo o Senhor no alto sublime trono, ele falou: ai de mim, porque sou pecador. Tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Só que Deus mandou um anjo com antenais e tocou na sua língua e seus pecados foram perdoados.
E Deus falou: quem há de por nós? Aí depois da purificação, aí Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Então é impreterível o arrependimento, a convicção de pecado, a mudança de atitude. Uma vez que nós nos arrependemos, tivemos nossa convicção de pecado, nós temos que nos posicionar, irmãos. Eis-me aqui, Senhor, para evangelizar. Não sei como, não sei se é em oferta, não sei se é em oração, não sei se é em ajuda humanitária, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me, converta-me. Tem que ser essa a nossa atitude. O evangelismo enche de gente qualquer igreja. O apelo ao perdido deve ser feito sempre, porque funciona. Interessante que Oswald Smith foi ministrar uma campanha de evangelismo lá na Austrália, e ele é da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, se eu não me engano, ela não faz o apelo, o convite. Quem quer aceitar Jesus Senhor hoje? Aí ele ministrando lá na Austrália, aí disse que num culto lá, e um pastor falou: pastor, você está certo, mas como é que eu vou fazer isso na minha igreja se eu sou da presbiteriana? Aí o Oswald Smith falou: eu também sou, e eu faço, e dá certo. Aí disse que num determinado dia ele estava pregando numa igreja, o Oswald Smith, e de repente apareceu alguém lá na igreja, lá no início na porta da igreja, com 2 pessoas. Funciona, pastor! Funciona, pastor! Aí o que funciona, irmão? Aí ele lembrou que era aquele pastor que ele tinha conversado anteriormente. Funciona, pastor. Eu convidei, fiz o convite, o apelo, e realmente as pessoas aceitaram Jesus. Então, eu e você, nós temos que fazer o quê? Apelo. Você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Convide, irmãos. Faça convite. No trabalho não perca tempo, porque são pessoas que estão indo para o inferno. Faça o apelo. Isso não é menosprezar o Senhor Jesus, não. Nós temos que ter essa função e obedecer a esse chamado. No capítulo 12 fala que Deus manifesta o seu poder nos reavivamentos. Quando perdemos o primeiro amor, precisaremos de reavivamento. Por que nós temos que buscar o reavivamento? Será que perdemos? Será que temos perdido o primeiro amor? A paixão pelo Senhor? A fome pela oração? Pelo louvor? Pela casa do Senhor? Pelas almas? O que nós estamos sentindo quando vemos um parente, um amigo, um colega partindo para a eternidade? Será que foi salvo? Nós temos que buscar as pessoas enquanto é tempo. Quem tiver perdido o interesse por almas precisará de reavivamento. Quando há reavivamento, há julgamento e salvação. Com o reavivamento, há mais frutos em poucas semanas do que em muitos anos de labuta. Portanto, meus queridos irmãos, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por nos acompanhar. Vamos orar uns pelos outros irmãos, vamos buscar o avivamento, o reavivamento, vamos buscar o fogo do Senhor, fogo que nunca se apaga, fogo que nunca dorme, é o Senhor dos exércitos. Que esse fogo possa queimar em nós, fome e sede pela presença do Senhor, trazer mais vidas para o reino de Deus, irmãos. É tempo de nós nos despertarmos e guardarmos o que nós tivermos para que ninguém venha tomar nossa coroa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Quero contar com vocês também nesse próximo trimestre. Nós vamos estudar sobre Gênesis. Fica com Deus, na paz, Senhor Jesus.